Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está no ar mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência, que você sabe, né? Fica sempre muito bem informado sobre o que há de mais relevante no agro. Meu nome é Pedro Cabral e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que já está começando aí, que é o início da safra 2022-2023. Por isso a gente recebe o Felipe, que é engenheiro agrônomo aqui de Rio Verde. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, ótimo. Felipe, você está começando agora aqui na área de Rio Verde, mas você já tem uma experiência aí em outras áreas comigo aqui, né, da região, né? Sim, eu ficava sediado na unidade de Jandaia, né? Recentemente vim para Rio Verde agora e assumindo um novo desafio. Então, para quem é de Jandaia está aí vendo o Felipe de novo, e para quem é de Rio Verde está conhecendo agora o Felipe. Felipe, então, para a gente já começar já no nosso podcast de hoje, o assunto de hoje, o que é a verificação que tem que ser feita já ali no stand inicial da planta, logo ali após a emergência? O que é a primeira recomendação que você tem? Então, Pedro, geralmente as cultivares ela têm uma diferença, né, na recomendação de população. A gente precisa ficar atento, né, qual que foi a cultivar implantada em cada talhão e, consequentemente, ver se o stand ficou dentro do recomendado, certo? Isso é importantíssimo, pois é esse stand aí que vai expressar a produtividade final. Então, precisa ficar dentro das recomendações técnicas de cada cultivar. É aquela história, né? Começou bem, vai terminar bem. Isso. Começou mal... É isso aí. Então, temos que ficar atentos aí nas regulagens das máquinas e, posteriormente, aí, acompanhar o stand e ver como é que ficou, se ficou dentro da recomendação. Outra coisa também, Felipe, é que a inoculação também é um fator muito importante, né, para esse stand aí das plantas. Como que isso é analisado por vocês? Existe uma preocupação maior em áreas de primeiro cultivo, primeiros anos de cultivo? Como que é? Sim, então, primeiramente, após a implantação da lavoura, a gente precisa aí acompanhar as áreas, fazer, né, o monitoramento dessa inoculação, porque a inoculação ela faz a fixação do nitrogênio. Então, isso é muito importante. Então, ela que vai contribuir com o crescimento das plantas e o desenvolvimento do futuro aí da lavoura. Então, a gente acompanha e faz o arranque das plantas, né, vê como é que foi a nodulação, né, juntamente com o enraizamento. E a inoculação em áreas de primeiro ano, né, por ser a inoculação ser bactérias, né, a gente precisa acompanhar aí, principalmente em áreas de primeiro ano, ver como é que está essa inoculação. Geralmente, em áreas de primeiro ano, a gente usa doses maiores de inoculantes, né, justamente para isso. Então, para ter uma boa inoculação, a planta ter uma fixação boa de nitrogênio e, consequentemente, ter um desenvolvimento eficaz. Mas é porque nas áreas de primeiro ano não tem tanta fixação do nitrogênio ainda? Isso. Nas áreas de primeiro ano, as bactérias ainda são menos, né? Então, a gente precisa estar implementando com uma dose maior de nitrogênio, principalmente nessas áreas, né? As áreas mais velhas de cultivo, né, já tem um pouco de bactéria no solo, mas não descarta o uso do inoculante, que com certeza, além de ser um custo-benefício muito barato, né, ele é importantíssimo para a produtividade. Também tem essa preocupação para áreas que é de abertura, onde era, por exemplo, pastejo antes? Tem essa preocupação Sim, também? Com certeza. Tanto áreas de primeiro ano, né, que como são áreas geralmente que eram de pastagem, é importantíssimo aí a recomendação das doses de inoculantes ser feita de acordo com o engenheiro agrônomo, né, para consequentemente aí a gente não ter problemas de nodulação, né, e depois ter problemas em produtividade devido a esse fator da falta de fixação de nitrogênio. Felipe, outra coisa que é muito importante também, que a gente vê sempre a recomendação, é que no estágio inicial das plantas, também é importante ficar atento ali às pragas iniciais, né? Porque essa desfolha, às vezes, causada lá no início, pode ser prejudicial também para o fim da produtividade? Como que é? Sim, com certeza. No início, a gente tem o ataque de algumas pragas, né? Principalmente aí pragas desfolhadoras, que são besourinhos, cascudinhos, a vaquinha, que é como é conhecida pela maioria dos produtores, né? Que causam desfolhas. E essas plantas têm muito pouca área foliar no início, né? Então, uma desfolha, aí, pelo menor que ela seja, com certeza ela vai expressar muita coisa futuramente. Então, a gente precisa ficar atento nessa desfolha aí. E também algumas lagartas, né? Lagarta elasmo, principalmente, aí, que acabam levando a senescência da planta e, consequentemente, diminuindo, que é o que a gente tinha falado, né, no início, no primeiro tópico. Então, diminui o stand e, consequentemente, a produtividade. Então, é importantíssimo o monitoramento desses insetos, né, dessas pragas, nessa fase inicial.
O monitoramento tem que ser já na região, só na sua lavoura ali? O que vocês indicam mais que a pessoa faça monitoramento? E quais são as recomendações técnicas caso tenha a percepção de alguma coisa que possa ser um indício disso? Então, geralmente, cada área, né, ela tem suas particularidades, né? Tem algumas áreas que já tem histórico, por exemplo, de lagartelasmo, já tem histórico de um ataque mais severo de besorrinho. Então, o ideal é fazer esse acompanhamento, principalmente nessas áreas que já têm um histórico, mas não descarta, né, o monitoramento em outras áreas ainda que nas safras anteriores foi mais tranquilo um pouco. Então tem que fazer de qualquer forma aí na área total o monitoramento. Cada ano é um ano ali, né? Isso, cada ano é diferente, então a gente não pode deixar nenhum talhão para trás aí, tem que fazer o monitoramento em todos eles. E além de monitorar as pragas iniciais, também é importante monitorar ali também as daninhas. Então, com certeza, né, esse manejo de plantas daninhas ele é primordial, sendo que a mata competição é um dos fatores aí que prejudica muito, né, a produtividade da cultura, principalmente aí da soja, né, que a gente está comentando. Então é muito importante aí fazer esse manejo antecipado. Hoje a gente utiliza pré-emergentes para evitar nessa mata competição inicial, mas com certeza aí é muito importante a gente fazer um pós-emergente bem feito, com produtos indicados para cada espécie, né? Hoje a gente sabe que tem muitas plantas aí resistentes a alguns herbicidas, então é importante conhecer o talhão, conhecer as plantas que desenvolve e, consequentemente, indicar um herbicida mais específico para cada área, né? Entendi. A gente sabe também que outro fator muito importante para um bom estabelecimento do cultivar é a adubação. Quem não fez a adubação previamente, ali no momento mais indicado, tem até qual momento para poder fazer essa adubação? Pode ser feito já depois da pós-emergência? Então, geralmente algumas adubações são feitas antes do plantio, algumas no momento do plantio, no sulco, né? E tem alguns produtores que fazem a opção de fazer a aplicação principalmente do potássio, que é o KCl, né, na pós-emergência da cultura. Geralmente aí até V4, V5, né, no máximo aí seria o momento ideal para a gente fazer essa aplicação, né? E existe alguma recomendação quanto a isso em relação ao tipo de solo, uma porcentagem de argila, como que é? Então, geralmente, em solos arenosos, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com essas aplicações, tá? Geralmente, aí, de forma geral, as aplicações devem ser feitas aí até V4, V5, tá? E seguir aí, consequentemente, conforme o andamento da lavoura, né? Fazendo monitoramento. Mas, geralmente, é feita entre V4 e V5 essas aplicações de cloreto, né? Em áreas que não foi feito o potássio antecipadamente ou no momento do plantio. Além de olhar ali já o que já emergiu da planta, olhar a raiz também é importante? Importantíssimo, Pedro. A raiz, com certeza, é um fator aí que, né, é o que dá sustentação à planta, é o que faz a absorção de água, nutriente. Com certeza, um bom enraizamento vai acarretar numa boa produtividade. Então, é importante avaliar, ir lá fazer o arranque das plantas, ver como é que está essa raiz, se ela cresceu adequadamente, se ela não tem nenhuma anomalia, né? Então, isso com certeza, uma raiz com um volume adequado, né, com profundidade ideal, é o que vai expressar a produtividade lá no final. A gente falou aqui das pragas, das invasoras e também tem as doenças foliares nesse período, que também é importante ficar sempre atento, né? Sim. A cada ano a gente percebe aí que as doenças ficam mais agressivas, né? Elas iniciam mais cedo e a planta no início, né, ela está um pouquinho mais frágil, ela é mais sensível. Então, algumas doenças têm atacado mais no início, principalmente a septória e a antracnose. Então, é importante fazer o monitoramento dessas áreas, pegar o histórico, né, dos anos anteriores, como é que foi a pressão dessas doenças, e vale a pena aí, às vezes, fazer uma aplicação preventiva, ou assim que detectar alguma coisa, já entrar com uma aplicação aí curativa, né? Então, é importante fazer o monitoramento dessas áreas e, consequentemente, aí, aplicar o produto ideal para cada situação. Entendi. Felipe, basicamente desde o início a gente fala sobre a questão da observação. E eu queria perguntar para você como que é a relação dessa uniformidade da morfologia da planta para poder aí se ter uma boa percepção se está dando tudo certo ou não. O que o produtor tem que ficar atento na hora de fazer essa observação? Então, é muito importante o produtor, nas suas visitas, nas suas avaliações, né, no decorrer da safra, principalmente nesses períodos iniciais, é ver se a planta está uniforme, né? Se ela cresceu, elas estão com um crescimento ideal, né? De acordo com o que a gente espera, que não tenha manchas, né? De solo, porque pode ser uma característica aí de algum nematóide, alguma coisa do tipo.
Então é importante aí fazer essa análise morfológica, que é olhar se os trifólios estão ok, a coloração se está adequada, né? Se não tem muitas plantas diferentes, né? Em questão de crescimento, questão de galhos também, o engalhamento, dependendo de cada cultivar, né? Então, de forma geral, é avaliar esses pontos mais específicos aí, né? Questão de engalhamento, folhas, trifólio, coloração, né, uniformidade da lavoura, para a gente ter aí um bom stand e, consequentemente, aí ter uma boa produtividade no final. A percepção, então, é fundamental nesse momento inicial, Sim, né? com certeza. A gente vai entrar agora em um assunto que é um pouquinho mais delicado, que sempre gera um pouco de debate, que é a aplicação de produtos. Afinal, existe um horário certo, um horário recomendado? Como que é? Então, geralmente, nesse período inicial, né, da soja, as chuvas ainda estão mais escassas, né, estão menos instáveis e as temperaturas um pouco mais elevadas. O que acontece? Aplicações em horas mais quentes, com temperaturas mais elevadas, podem ocasionar uma fito na cultura, um mau desempenho do produto, né, deriva e diversos outros fatores. Então é importante aplicar em horas mais amenas, que geralmente é no início da manhã, ou em alguns dias mais no final da tarde. Então, com certeza, é um fator primordial. Além da escolha correta do produto para cada situação, é também a hora e o momento dessa aplicação. E, além da temperatura, existem alguns outros fatores climáticos que podem interferir nesse resultado da aplicação de produtos, tipo vento, chuvas, como que é? Sim, com certeza, né? Dias nublados é um pouco perigoso você fazer a aplicação devido à ineficiência do produto. Então, a gente tem que cuidar a questão de previsões de chuva, ver como é que está a situação aí para a região, né? Evitar em dias chuvosos, né? Períodos chuvosos, aí fazer a aplicação. Vento também é muito importante, até porque é um momento que a maioria das áreas já estão implantadas, né? Então, às vezes, um produto utilizado pode ocasionar um efeito em outra área. Então, a deriva, né, causada pelo vento é um ponto muito importante a ser avaliado. Então, por isso que a gente sempre recomenda aí aplicações em horas mais amenas, né, onde o vento vai ter uma velocidade um pouco menor, vai estar mais adequado e também a temperatura mais amena. E o que você tem a dizer sobre mistura de produtos? Então, devido ter novas formulações, novas concentrações, produtos novos chegando e pensando em operação também, né? Em muitas situações aí o produtor faz a mistura de produtos, né? A gente precisa ter muito cuidado devido à incompatibilidade desses produtos, que pode gerar aí fitotoxicidade na cultura, pode acontecer de talhar a cauda, né? Aí vai dificultar a aplicação. Então, isso pode ocasionar, às vezes, a associação desses produtos pode gerar um prejuízo muito maior do que fazer uma segunda operação, por exemplo. Então, precisa sempre consultar, né, um engenheiro agrônomo aí antes das aplicações para fazer a recomendação correta, né, de cada produto. Inclusive, nem é recomendada a mistura, isso, né? Na verdade, a mistura não é recomendada. Então, sim, fazer a aplicação correta de cada produto em cada momento. Então, a gente já vai encerrando a nossa conversa aqui, puxando para esse lado, Felipe. E qual que é a sua consideração aí para o produtor, então? O que ele deve considerar para poder contar realmente com a assistência técnica da Comigo? O que você indica para ele? O que ele pode fazer? Então, é importante os produtores, né, principalmente os cooperados, né, consultar seu engenheiro agrônomo em caso de qualquer dúvida, né, e na pós-emergência da cultura aí, pedir o acompanhamento, né, de fazer esses monitoramentos para a gente evitar algum problema futuro que pode causar perda de produtividade. Então, tudo que a gente puder solucionar antes, né, evitar um prejuízo mais para frente. Tá? Realmente, custo-benefício aí de conseguir ter esse acompanhamento é muito melhor do que um prejuízo mais para frente, né? Esse é um ano muito difícil porque os custos estão altos. Então, a produtividade e a lucratividade do produtor, ela vai se atentar no detalhe. Então, é o detalhe que muitas vezes vai fazer a diferença de uma aplicação correta, na dose correta. Então, é isso que a gente precisa passar para o produtor aí, prestar muita atenção aí nas operações, no manejo e, com certeza, consultar um engenheiro agrônomo da Comigo aí, com certeza vai ter um sucesso no campo. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. A gente deseja uma boa safra para você, para os colegas técnicos da Comigo e também, é claro, para os produtores, viu? Obrigado, Pedro, pela oportunidade aí de poder estar compartilhando os conhecimentos, podendo fazer algumas recomendações aí, né, para a safra 22-23, e a gente está à disposição aí para ajudar os cooperados.
Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo Cast. Hoje nós contamos com a produção e direção do Samir Machado, analista de comunicação da Comigo. E claro, este é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo. Não se esqueça de ver todas as nossas novidades, informações, notícias, enfim, todas as publicações no nosso site, comigo.com.br, e nas redes sociais, Cooperativa Comigo, no Facebook, Instagram e YouTube. Você pode ouvir outros episódios do Comigo Cast na sua plataforma de streaming favorita, sempre às quintas-feiras, às 17 horas. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.